Senhoras e senhores, boa tarde. Me chamo Marcos Vinícius, sou um dos responsáveis pela Consiste. Sejam todos bem-vindos ao 15º Lanchinho de 2013 e ao Lanchinho número 290 que realizamos ao longo desses 28 anos. Dá trabalho, mas vale a pena. Na nossa empresa existem muitas máximas. Essa certamente é uma das minhas preferidas. Horário é para cumprir, meta é para superar e a vida é para celebrar. Definimos que ela vai ser 15 ou não. Os nossos lanchinhos são 3 mais 3. Os primeiros 3 estão aqui. Foco. Primeiro, nossa equipe. Desde sempre foi assim. Queremos pessoas diferentes. Que façam diferente. Eu costumo dizer que eu sou o único normal de vocês lá. Segundo, aqueles que pagam as nossas contas, que são altas. E terceiro, certamente retribuir para o mercado uma boa fatia do que ele nos dá, e nos dá muito. Os outros 3 são objetivos. O primeiro deles é aprender o máximo que nós pudermos, inclusive é desaprender. Segundo, celebrar a vida. E terceiro, construir uma rica rede de relacionamentos. A nossa bola em ouro em pó. Certamente a presença de vocês aqui é uma prova disso. Todo lanchinho tem uma palavra, e nós gostamos de fazer diferente. Todo o tempo, Zé. Nesse caso, um número, que representam os brancos, os pretos e os índios, resumidos numa palavra. Concordam? Temos que cuidar da nossa terra. Temos que cuidar da nossa terra. Estamos sendo invadidos. Essa frase é um plágio. Essa frase foi dita certa vez por um artista plástico argentino chamado Calibé. Perguntaram a ele: você é baiano? Ele disse: não mereci. Eu também não, mas me considero. Com os meus 36 anos, uma boa parte está aqui. Aqui está um resumo da nossa empresa, além dos 290 eventos. 28 anos, implantamos soluções em 1.271 empresas. Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra, Manuel. Muito trabalho. Essa é a palavra. Adorei, Peixe. Você sempre, como sempre, comentários pontuais. Eu tenho certeza, e daqui a pouco esse auditório vai encher mais, cada definição aqui é diferente dessa palavra. A nossa solução também. Mas nós estamos aqui para falar de empresas. E juntamos essas 2 palavras no slogan da nossa solução. E aqui está a marca. A pergunta é: o que ele faz? Muitas definições. Como a felicidade, ele varia empresa, caso a caso. É um choque de gestão. Uma outra definição: enquanto uma RP olha para dentro e para trás, a nossa olha para fora e para frente. Uma outra definição: transformar dados em informação e conhecimento que dá poder para decidir e construir. Outra: um mantra, está aqui: fazer mais, melhor, mais rápido, cada vez mais, em qualquer lugar. Estamos envolvidos com isso 101% do nosso tempo. E sabe qual é sempre a pergunta que nós ouvimos quando terminamos a apresentação? É essa: quando é que você vai? Para onde? Para São Paulo. O que vem junto com a pergunta é: o empresariado baiano não tem cabeça. Não quero e não concordo. Não quero concordar e não concordo. Mas isso tem sido uma constante. Tenho ido muito a São Paulo. Eu disse há pouco, de junho para cá eu fui 5 vezes. Em cada uma dessas viagens, ficando uma semana e fazendo 10, 12, 16 apresentações. É um mercado muito diferente. Sugiro a todos os executivos que montem uma estrutura lá sem tirar a matriz daqui. É uma experiência riquíssima. Da mesma maneira como eu digo para todo aquele que se forma, que monte uma empresa, mesmo que não dê certo, mais tarde você vai ser um melhor funcionário. A primeira vez que eu vi esse livro foi numa entrevista em Jô Soares. E fiquei impressionado. Certamente esse é um dos pecados mais democratas. E que tem coisas boas nele. Acho que é o único que tem.
No dia seguinte eu estava na porta da Góspel Vida para comprar um. E generoso que ele é, Joacim me deu um. Esse é o momento para nós juntarmos as duas coisas. A frase, que daqui a pouco a gente vai ver, e as baianices. Foi difícil encontrar essa palavra. Todo mundo sabe que é a baianidade nagô, e outras parecidas. Nós resolvemos chamar de baianices. Não encontramos outra palavra. Seria muito perigoso criar um neologismo. Aqui estão alguns. Nessa hora, nós resolvemos mudar um pouco o script. Eu vou fazer de uma vez e vou passar depois para Joacim. Mas ele está bonito, não está? Ele fala que é Ágace, eu acho que é um monge tibetano. Vale tudo, né? Aqui estão algumas. Aqui é a frase famosa de Otávio Mangabeira, que está dito. O baiano gasta 200 para não deixar o outro ganhar 100. Preparem para a baixa estima, tá? Mas é para cutucar. Eu penso positivo e ajo proativo. Até que um dia eu descobri que algumas pessoas se motivam de uma forma negativa. Basta dizer que você não faz aquilo que ele vai querer fazer. Outros não. Aqui está outra, tão antiga que alguns nem conhecem, sobretudo a VASP e a Transbrasil. A Bahia tem 3 grandes ortopedistas. Que tal? Outra. Salvador é uma cidade de muro baixo. Se apertar, todo mundo vira parede. Mais uma. Haja preconceito. Na Bahia, quem não é primo é preto. E mais. A Bahia é um monte de urubu disputando pelanca. 3 velocidades. Nós sabemos que isso não é verdade, mas é o que nós ouvimos lá. Devagar, mais devagar, parado. Certamente essa é uma das coisas que mais dificulta a velocidade das coisas serem decididas aqui na Bahia. É uma terra digerente. Vou fazer uma colocação e, se discordarem, eu quero ouvir. A Bahia tem uma grande empresa, chamada Organização Odebrecht, com 215 mil pessoas espalhadas pelo mundo gerando riqueza. E a Odebrecht é o que é por muitos motivos, sobretudo 2. Decisão na ponta e partilha de resultados. O principal matutino da Bahia chama A Tarde. 2 anos. Morte súbita na Bahia leva 2 anos. Quase sempre. E aí está uma outra coisa. A Bahia é a única terra. A Bahia é a única terra no mundo em que as paralelas se encontram. Vocês sabiam que nós temos uma operadora de 4G hoje na Bahia? E essa é uma frase, certamente, dos homens bem iluminados que já faleceu do Brasil, que diz isso. Mas antes de cuidar do Brasil, a gente tem que cuidar do nosso Estado. E aqui uma história, há pouco conversávamos, talvez não seja siri, talvez seja caranguejo. E vamos imaginar que Siri ou caranguejo, uma senhora muito rica, que viajava com constância para Paris, sempre na primeira classe. E chegou para viajar, as pessoas na companhia aérea ficaram apavoradas, pode, não pode, pode, não pode, ela convenceu, o próximo passo era convencer o comandante do avião. Mas eu tenho que levar porque eu vou fazer uma caranguejada em Paris. Você já imaginou? Os caranguejos vivos. Conseguiu entrar, convenceu, e ele apavorado, passou a noite em claro. Quando o avião estava taxiando em Paris, ele virou para ela e falou assim: a senhora tem razão, eles não saíram do lugar. Eu disse aos senhores, são caranguejos baianos. Quando um está subindo, o outro vem de lá e puxa. Engraçado, né? Olha lá. Será que alguém sabe quem é? Esse homem mudou a história. Henry Ford. E essa frase cai feito uma luva. Concordam? Vão fazer negócios no Rio Grande do Sul
Sul, em Minas, em Pernambuco, no Ceará. Você ganha a concorrência, a primeira frase que você ouve é: não assine, você não vai receber, esse dinheiro é para a gente. Ninguém acolhe como nós, baianos. Precisamos nos tratar muito melhor. Aqui está um pouco da história, e eu me lembro muito bem desse dia, João, há 50 anos atrás. Eu me lembro do zelador do prédio em que nós morávamos, subindo apavorado, ofegante, dizendo à minha mãe: o presidente dos Estados Unidos foi assassinado. E quando ele assumiu, ele disse essa frase, que até hoje ecoa nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Herbert. Mas a história se repete. Eu sei que eu vou receber um bocado de puxão de orelha da nossa equipe depois, mas paciência. Não pergunte à Bahia o que você pode fazer. Pergunte o que você pode fazer pela Bahia e, quem sabe, pelos baianos. Quem é que assina? Será que não estamos todos nós? Vamos lá, Moisés. Vocês vão conhecer quem é que está aqui presente. Eu quero que vocês vejam duas coisas. Ali, peraí, Moisés, está rápido demais. Eu quero que você volte. Ali tem o cargo e ali tem a foto, quase sempre. As pessoas que nós nos relacionamos, nós temos sempre foto. Olha só. Só tem peixe grande. Não tem peixe grande. Peixinho. Tem peixinho. Tem peixe grande, outra pequeno. Instituto de Butantan só tem cobra. Sabe o que é isso, Joacir? É para fazer pressão. Algumas poucas semanas atrás, nós levamos a secretária, a vice-prefeita, e ela disse uma frase fabulosa: todos deixam uma marca. E ela disse: depressão tem que ser de pobre, não pode levar mais do que 2 horas. E depressão. E você lá, aí? Eu deixo. Estamos chegando ao fim. Dá 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto e 20 segundos todo mundo tem. Confirmaram presença 172 pessoas. Nós temos que mudar, sobretudo, alguns hábitos. Mas isso nós vamos deixar para falar e mostrar quando entrarmos nessa hora. A bola está com você. Renan, por favor, você suspende a tela. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Esse trabalho ao que você se dedica, de reunir pessoas para discutir ideias, é algo que cada dia está mais na moda, porque é de um valor que a mera leitura dos livros não substitui. Ainda hoje, nas melhores universidades do mundo, os ganhadores do Prêmio Nobel reconhecem que é na troca de ideias, no encontro com pessoas de diferentes matrizes, onde o conhecimento se aperfeiçoa. E você é um empresário que trouxe de onde veio esse desejo de inovação, de agregar valor à sua clientela e se manter numa fidelidade a este trabalho, que já conta com 290 realizações
constituindo um recorde absolutamente insuperável na Bahia. Você, portanto, está de parabéns. E antes de dizer qualquer coisa sobre o tema, eu queria aqui fazer de público uma revelação. Eu, desde sempre, ou desde cedo, as pessoas acreditavam que eu poderia me dedicar aos labores da inteligência, ao campo da literatura, da escrita. E para este mistério, eu posso mencionar aqui, por exemplo, um companheiro que, 60 anos atrás, nós já éramos colegas no ginásio, o Galgônio José de Araújo Neto. Eu, naturalmente, no ginásio, ele nascendo no berço, né? Mas cursamos juntos no ginásio, fizemos juntos o científico, fizemos a faculdade aí onde Deoclísio Barreto de Araújo veio se agregar a nós, e onde eu tive como professores figuras estelares da inteligência da Bahia. Uma delas que acaba de entrar aqui, o professor Luiz Viana Neto, este jovem octogenário, cuja festa dos seus 80 anos a Bahia festejou de maneira absolutamente grandiloquente. Mas a revelação que eu queria fazer é a de dizer que eu fiquei reticente com relação a iniciar uma carreira de escritor, por exemplo, porquanto eu, envolvido com as questões empresariais, achava que eu seria um mero visitante deste campo difícil. E um dia, ao ensejo dos 500 anos lá de Porto Seguro, houve um grande seminário. Personalidades, as mais importantes do Brasil, compareceram, como o presidente do Banco Central, Norberto Odebrecht, aqui na Bahia, Amir Klink, né? O presidente da Ford, e por aí vai. Então o grupo me procurou dizendo, será que de Porto Seguro não poderia ter alguém que pudesse fazer uma palestra? Eu digo, o senhor poderia fazer a palestra? Eu digo, quem sabe? Ele disse, qual é o tema que você gostaria de versar? Eu digo, bom, já como eu não conheço nenhum, vocês me dizem qual é o tema do interesse de vocês, que eu vou ver o que é que posso fazer. Ele disse, o senhor poderia fazer uma palestra sobre a inveja nas organizações? Eu digo, bom, é possível, quem sabe? Né? É possível, eu posso tentar isso. E fiz a palestra. Quando eles terminaram o seminário, que foi muito concorrido, eles fizeram uma enquete para saber dos simposiastas, é o nome bonito, né? Quem organiza é o simposiarca, quem participa é o simposiasta, palavra bonita. Os simposiastas, então, preencheram uma ficha e disseram que a palestra da qual eles escolheram o maior aprendizado foi exatamente a palestra sobre a inveja. Portanto, eu verifiquei que era, apesar de proibido, já sabia que era um tema proibido, era um tema interessante. E, na sequência, me convidaram para fazer uma palestra no Centro de Convenções de Ilhéus. E eu fui, e quando cheguei lá descobri que caí numa patota, porque era um auditório de umas 500 pessoas, e o camarada fez uma prestação de conta das atividades empresariais, e quando as pessoas já estavam bocejando, ele me passou a palavra às quase 10 horas da noite. Ele disse, não se faz isso com ninguém, não se faz. Mas eu cobrei ânimo e toquei adiante a palestra. E as pessoas se manteram, de certa forma, vivazes. Eu fui embora. Daí a alguns dias eu fui surpreendido com uma crônica no jornal à tarde, firmada por aquele que é, sem nenhum favor, o maior ficcionista vivo da Bahia, aqui presente, o escritor e acadêmico Hélio Pólvora. Quando eu li aquela crônica e as pessoas ligando para mim, etc., eu digo, bom, se eu mereço uma referência de uma pessoa com quem eu não tinha absolutamente a menor intimidade. Primeira vez que eu tinha falado com ele foi exatamente lá. Ele estava ali sentado, conhecia muito de nome, obviamente, mas ele passou uma grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Apertei a mão dele, muito honrado com a presença. E digo, eu vou então escrever um livro sobre a inveja. Fiquei caladinho e comecei a escrever um livro sobre a inveja. Calado, bem calado. Aí minha nora chegou um dia e disse, sogrinho, você está fazendo aí? Estou escrevendo um livro. Você vai estar escrevendo um livro? Sobre o quê? Sobre a inveja. Que interessante. Quantas páginas você já escreveu? Eu disse, 6. Foi uma decepção. Ela ficou muito decepcionada. Como é que alguém diz
que está escrevendo o livro, na 6ª página, isso não vale nada. E aí eu fui pesquisando o assunto, fui pesquisando, e finalmente, quando o livro ficou pronto, saiu em 2001, terminou ficando um livro com 500 páginas, 500 e poucas páginas, né? E isso suscitou das pessoas o tempo todo a pergunta: como é possível alguém escrever um livro de 500 e tantas páginas sobre um assunto só? E aqui eu estou falando só de elementos factuais, eu não estou incluindo, percebam bem, nenhum elemento valorativo. E aí o livro saiu, e quando o livro saiu, que eu não sabia a priori com quantas páginas viria da editora, é que eu pude constatar que este volume que aqui está é o volume mais extenso. Eu estou falando, portanto, de um dado objetivo, de quantidade. É o livro mais extenso que já se escreveu até hoje, em todos os tempos, sobre esse tema da inveja. Portanto, quero só dizer que o trabalho percorrido foi um trabalho grande, foi um trabalho de maratonista. Falo apenas da extensão do trabalho. Muito bem. Durante o percurso, escrever esse livro, eu fui fazendo descobertas. Aliás, esse é um dos grandes processos, né, da produção intelectual do professor. O professor é quem aprende muito mais do que o aluno, todo mundo sabe disso. O escritor, ele aprende muito mais do que o leitor, seja qual for o campo do conhecimento. Quem pode saber bem é Hélio Póvoa, e vocês imaginem o seguinte: este homem já traduziu para o português, do inglês e do francês mais de 100 volumes. Que barbaridade. Já escreveu da sua lavra mais de 30 livros. Que barbaridade. Sem contar as crônicas dos editoriais, né, para o jornal à tarde, que aí seriam, quem sabe quantas dezenas mais de volumes. Ele sabe muito bem o que é que eu estou dizendo. Mas ao longo desse processo, vou começar nesse programa mencionado aqui na entrevista com o Jô Soares. Ele me perguntou: Jô Soares, você passou quanto tempo para escrever esse livro? Eu estava naquela altura, me abeirando dos 63 anos. E aí ele disse: olha, essa sua pergunta me remete à festa, ao almoço que Picasso realizou, né, lá na Côte d'Azur, né, em São Paul-de-Vence. Ele estava lá com amigos, com Paul Eluard, com outras pessoas e tal. E uma senhora se aproximou dele à mesa, manifestando admiração pela obra dele, o desejo de ter um quadro, mas não podia ter um quadro. Ele deu uma folha de papel em branco. Olha, Picasso, você poderia fazer um desenho? Eu pago pelo desenho. Picasso então pegou o papel, aí à mesa, desenho simples, entregou. Quanto é, Picasso? Ele disse $3.000. Disse, tudo bem, Picasso, você é um gênio, mas $3.000 por 1 minuto? Não, minha senhora, 65 anos e 1 minuto. Então, quando se pergunta a uma pessoa quanto tempo o sujeito passou para escrever o livro, na realidade o sujeito passou a vida inteira, porque o elemento observação, né, ele mesclado com a leitura, com o conhecimento, etc., ele termina criando uma sinergia, né, uma coisa nova. Você descobre que do conhecimento que está aí, seja da física, da química, seja da antropologia, seja de qualquer campo do conhecimento onde você não disponha de uma parcela formal, tenha certeza que você já conhece um percentual muito elevado. Apenas o estudo vai lhe dar a sistematização disso. O tema que nós vamos tratar é um tema que todos aqui conhecem profundamente, esse tema. Pela simples e elementar circunstância que não há neste auditório, como não há em nenhum lugar do mundo, nem nunca houve no mundo, um ser humano que não sentisse inveja. Nunca houve. Como não há neste auditório uma pessoa, como não há em nenhum lugar do mundo uma pessoa que já tenha reconhecido na sua vida que um dia sentiu inveja. Nunca houve. A inveja que as pessoas revelam frequentemente, não, a pessoa diz, fulano e tal foi para Paris, eu sinto a inveja que você está em Paris, e aí a gente começa a entrar no tema propriamente dito. A palavra inveja,
se você vai ao dicionário, você vai verificar que ela é utilizada em várias acepções, se confundindo com ódio, se confundindo com cobiça, se confundindo com ciúme, com competição, com estimulação, com muita coisa, calúnia, com muita coisa. Mas a inveja de que nós vamos cuidar hoje aqui, que é a inveja objeto do nosso trabalho, é a inveja pecado capital, que se define desde sempre. O primeiro definidor foi Aristóteles, mas até os nossos dias, a sua definição básica é que inveja é o sentimento de tristeza ou de infelicidade pela felicidade do outro. É isso que é inveja. É isso que é inveja. Há um outro sentimento, e essa, portanto, é a inveja normal. Esta é que é a boa inveja. Esta é a inveja saudável, porque essa é ineradicável do sentimento humano. Esta, a inveja do sofrimento, como dizia Santo Tomás de Aquino, o santo angélico, o gênio do cristianismo, que morreu, é incrível, né? O autor da Suma Teológica morreu aos 49 anos de idade. Ele definiu em latim tristitia alienis bonis. A inveja é a tristeza pelo que de bom acontece com os outros. Mas o próprio Aristóteles incorporava uma outra dimensão da inveja, que essa sim, esta outra dimensão, que não é universal em todas as pessoas, mas é muito presente na alma humana, é o anverso. A inveja sendo a felicidade pela desgraça alheia. A primeira é universal, a segunda não é universal. A segunda aí vai variar dos indivíduos. São duas coisas. Tanto que, no plano acadêmico, dos tratadistas desse assunto, dos filósofos, etc., eles não consideram essa dimensão, a felicidade pela desgraça alheia, como a inveja propriamente dito, que é a tristeza pela felicidade do outro. E o alemão tem para cunhar esse sentimento uma palavra que é intraduzível para qualquer idioma, o Schadenfreude. O Schadenfreude, eles chamam assim. Mas para efeito desse trabalho que nós estamos cuidando aqui, eu quero cuidar da inveja numa dimensão e noutra dimensão, nas duas dimensões. A primeira, que é universal, e a segunda, que é circunstancial, mas que é tremendamente presente na vida das pessoas. E dizer que esse é um sentimento tão inconfessável que os maiores assassinos e criminosos da história, eles dizem: sim, eu sou um parricida, sim, eu sou um estuprador, sim, eu sou um matricida, sim, eu sou um fratricida, sim. Mas nunca, nunca, nunca ele admite que ele é um invejoso ou que ele sente inveja. Eu prefiro dizer o pecado e o pecador. Todos nós somos invejosos na perspectiva daquele sentimento universal. E eventualmente poderemos sê-lo naquele aspecto patológico de ficarmos felizes com a desgraça do outro. Porque o que é que ocorre com a inveja para torná-lo um sentimento absolutamente inconfessável? É que o reconhecimento de que se sente inveja é um sentimento de que se sente inferior. O sentimento da inveja é um sentimento de inferioridade. E é por isso que esse tema não é discutido. A chance que os presentes aqui têm de já ter ouvido uma palestra ou um debate sobre a inveja alguma vez em sua vida é próxima de zero. Eu tenho a impressão que o único veterano aqui, Hélio, é você. É o único veterano que ouviu essa palestra lá em 98, lá atrás. Não é? Não se trata deste assunto. Não se trata. Há uma omertá
siciliano em torno deste assunto. É como se as pessoas dissessem: respeite a minha inveja, assim como eu venho respeitando a sua. E quando a criancinha tem um ato de inveja, e aqui é que vem, a primeira manifestação da inveja é a inveja entre irmãos. Aquela história de Caim e de Abel, ela se repete todos os dias em praticamente todos os lares do mundo. E quando os pais percebem que a motivação da criança, sobretudo mais velha, o primogênito sente uma inveja inevitável do segundo. A coisa é tão grave, é tão grave, é tão grave, que ainda hoje na Guatemala tem uma tribo que é comum, quando a inveja do primogênito se exacerba, a mãe mata o segundo para devorá-lo com o filho, para poder aplacar a inveja do primeiro. Barbaridade. O que tribos, estudos antropológicos revelam, né, do impacto da inveja sobre as pessoas, é uma barbaridade. Isso logo para admitir a grande bobagem de Karl Marx, um gênio sobre certos aspectos, mas no tratamento da inveja, como o pensamento socialista a respeito da inveja. Não, o que produz a inveja é a desigualdade entre as pessoas. É exatamente o contrário. A inveja não prospera entre os desiguais. É uma grande mentira. A inveja só se manifesta entre pessoas iguais ou quase iguais. Isso já está lá em os trabalhos e os dias de Hesíodo, no século VIII a.C. Oleiro inveja oleiro, cantor inveja cantor, que levou quase 400 anos depois o Aristóteles a elaborar o primeiro juízo doutrinário sobre essa problemática da inveja. Existe um livro de um inglês chamado Leslie Paul Hartley, Facial Justice, Justiça Facial. Esse camarada nasceu em 1899 e morreu em 1960. Justiça facial. A Inglaterra, após guerra, foi tomada de um surto socializante em que a preocupação com a desigualdade foi muito grande. Isso terminou contribuindo para o declínio, todo mundo conhece isso, né, da Inglaterra, que ressuscitou com a mulher, né, com a Thatcher. A posteridade já começa a lhe dar este crédito. E esse camarada, o Hartley, ele escreveu esse livro, A Justiça Facial. É uma sátira deliciosa, é fantástica. Esse livro, acredito que não esteja traduzido para o português, o que é uma pena, talvez porque as pessoas tenham dificuldade não gostam de lidar ou de tratar desses assuntos da inveja. Ele disse que a beleza física das mulheres era uma fonte de inveja e que, portanto, haveria 3 tipos de beleza: a beleza alfa, a beleza beta e a beleza gama. A beleza alfa era a grande beleza, a beleza beta era a beleza intermediária, a beleza gama era a feiura, digamos assim, feminina. Então, um movimento universal de diagnóstico das mulheres. As mulheres beta conservar-se-iam beta. As mulheres alfa sofreriam um downgrade, fariam uma cirurgia reducionista para ficar com o padrão beta. E as mulheres gama sofreriam um upgrade. Por aí lá vai. O livro é uma delícia, cada um deles, cada página é realmente uma coisa imperdível. E aí você vem a prova do mundo. O que matou precisamente o socialismo, o que levou o socialismo à esclerose total e absoluta foi a inveja. Cuba está se acabando aí por causa da inveja. A intolerância de que alguém possa ter um degrau do outro é realmente algo que atingiu a União Soviética. Hoje, nós estamos falando hoje. A União Soviética hoje é um país que tem uma preocupação tremenda. Eles acham que eles perderam muito tempo, não desenvolveram a formação do seu povo no sentido de ser competitivo no plano internacional, e com a fragmentação da União Soviética, a Rússia propriamente dita, ela está preocupadíssima, porque além da vodka e daquele carro monumental, né,
extraordinário do Lada. Eu quero saber o que foi que alguém aqui já comprou na vida de produção. Eu, aliás, empresário, fui lá em 1969 para montar uma fábrica de silicalcite e visitei a Holanda, muitos lugares, etc. E fui à União Soviética também, em 69, e visitei uma fábrica que era do mesmo tamanho, que a mesma produção, mas a produtividade era uma diferença fantástica, de uma outra fábrica de Linz, na Alemanha. A fábrica lá, que era ao redor de Moscou, ela tinha uma área, ocupava uma área de 10 mil metros quadrados, tinha 500 empregados e produzia uma determinada quantidade. A fábrica da Alemanha ocupava um espaço de 1.200 metros quadrados, portanto 12% da Rússia, da União Soviética, e ao invés de 500 empregados, tinha 22 empregados, inclusive com gerente geral. Então pode-se imaginar o que é que aconteceu, não deu outra coisa, o que provocou a implosão do Império Soviético. Essa geração que aqui está teve o privilégio de ver duas coisas. Uma, a implosão de um edifício, graças à tecnologia, entre 4 edifícios, e a queda se dá sobre si mesmo, sem afetar as estruturas dos prédios vizinhos. Parecia uma coisa notável, e de fato é uma coisa notável. Mas essa geração viu uma coisa que no passado seriam necessárias pelo menos 10 gerações para assistir, que era a implosão de um império. O império demorava 800 anos, 600 anos, 500 anos, 300 anos. Um século é considerado um período na história da humanidade e exagerado para que o império rua. Nós assistimos o Império Soviético, né, a implodir em questão de um ano, questão de meses, uma coisa realmente fenomenal. E o principal agente, a principal causa responsável disso foi exatamente o sentimento da inveja, a vigilância tremenda de uma pessoa sobre a outra para puni-la ou criar dificuldades para ela, na medida em que ela pudesse manifestar algum tipo de realce pessoal. Então, essa é a grande desmistificação. Aí vem, mas Joaci, e todo mundo tem o mesmo coeficiente dessa inveja? Digo, não, varia de indivíduo para indivíduo e de grupo para grupo. O que é que determinaria, aí é que vem, um componente sociológico, componente social da maior importância, que é um tipo de mentalidade predominante em toda a estrutura familiar, de lazer, de trabalho. O que vai definir a intensidade da inveja dominante é a natureza da mentalidade predominante. O que é isso? Onde a mentalidade predominante é uma mentalidade de abundância, que se orienta pelo princípio de que no mundo há o suficiente para que todos possam prosperar, todos podem ser grandes, todos podem crescer. Esta é a mentalidade da abundância. Um vai numa direção, o outro vai na outra direção. E no outro extremo, meu caro Marcos Vinícius, e aí vamos entrar no tema que você me propõe, é a mentalidade de escassez. É quando nós nos orientamos pela famosa soma zero. Quantas vezes nós já conversamos com as pessoas, e nós temos um modo, e os japoneses são mestres nisso, de quando o nosso interlocutor está dizendo uma coisa, até que a gente não concorda, a gente, para poder manter o compasso, faz certo, certo, certo. Né? O japonês diz sim, sim. Você fica pensando que ele está concordando, não está concordando nada com você, ele está apenas dando um certo ritmo. O cara diz, você sabe, né? Alguém conversando, quantas vezes comigo? Quando alguém ganha, o outro perde. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Tem nada disso. Quer dizer, alguém ganha e o outro perde, é na mentalidade de escassez. Eu vejo aqui, por exemplo, à minha frente, vejo vários, mas estou vendo aqui à minha frente, o professor Marques Neto, que é um advogado, militante, estou vendo Euclides, que é advogado. O nosso Gorgônio preferiu ser magistrado, ele sempre foi magistrado. Sempre foi nosso líder, né? Então ele continuou sendo magistrado. Que é um campo da atividade social em que aparentemente você se defronta com isso. Alguém ganha, alguém perde. Olha, não vou citar o nome, mas aqui na Bahia tem um advogado, não vou citar o nome,
que ele tem muito orgulho de dizer que uma questão sua, eu vou mencionar as circunstâncias, os advogados vão identificá-lo logo. Nunca chegou ao Supremo. Porque ele percebeu que era muito melhor para o cliente dele do outro promover acordo no meio do caminho, promover o acordo e matar a questão antes que ela chegue lá em cima. E por isso talvez ele seja, eu acredito que seja o advogado que mais tenha ganhado dinheiro. Eu até acho que esse negócio da construção do participo passado está tão exacerbado que eu tenho a impressão que o participo passado, do verbo abrir, deve ser abrido e não aberto, né? Mas ele tem ganhado muito dinheiro com essa história. É a mentalidade da abundância. A destruição das empresas, familiares particularmente, se dá em consequência da predominância da mentalidade da escassez. É o trabalho do caranguejo que você mencionou. E eu aqui queria fazer um resgate da Bahia. Conheço demais a famosa frase de Otávio Mangabeira, mas para nossa tranquilidade, esta frase é repetida, prestem bem atenção, esta frase é repetida com outras palavras em todos os lugares do mundo. Miguel de Unamuno, o grande reitor da Universidade de Salamanca, autor, dentre outros trabalhos notáveis, mas de um dos mais extraordinários discursos da humanidade, o discurso da sobranceria, ele disse que Madrid era uma cidade que cultivava com tamanha intensidade a inveja, que deveria chamar Invejópolis. Søren Kierkegaard, o fundador da filosofia existencialista, da qual Jean-Paul Sartre e outros foram sucessores, o mais jovem filósofo da história da humanidade, nasceu em 1813 e morreu em 1855. Morreu aos 42 anos e deixou, hoje, posteridade, reconhecendo ele como um dos grandes formuladores do pensamento do futuro. Ele dizia que a tragédia da Dinamarca, que era o país dele, ele é dinamarquês, é que era o maior caldo de cultura da humanidade para a inveja, dizia ele. Um grande historiador pernambucano disse que Recife deveria se chamar também Invejópolis. Eu fui lá até Eduardo Campos uma vez com o irmão, e promoveram uma noite de autógrafo com a mãe dele e tal, Ana, dos meus livros, lá na Livraria Cultura de Recife. E depois até deste evento, o governador Miguel Arraes jantaria conosco. E ao término da noite de autógrafo, recebemos a informação que o jantar estava desfeito porque Miguel Arraes se sentiu mal e foi para o hospital, onde ele se hospitalizou e 15 dias ou 3 semanas depois viria a falecer. E eles me pediram para escrever um artigo desmentindo aquele historiador que dizia que Recife era a cidade mais invejosa do Brasil. A própria Minas Gerais, que de fato é um estado onde as pessoas hoje cada vez mais se unem em favor dos interesses do Estado, há também um refrão, um ditado, né, um aforismo sobre aquele estado que não é menos desprimoroso do que esse de Otávio Mangabeira para a Bahia, quando se diz que o mineiro só é solidário no câncer. Então, o que ocorre é que essa percepção do sentimento da inveja, ela tem dois aspectos. Primeiro, invejoso é o outro, né, naturalmente. O sujeito é sempre invejável, ele mesmo sentir inveja do outro, jamais, ninguém nunca ouviu isso, né? E tem uma lógica, isso tem uma lógica interessante, porque desde sempre os gregos já diziam que é muito melhor ser invejado do que apiedado, né? Isso é verdade também, né? E essa coisa curiosamente, quanto mais o indivíduo gosta de exibir a sua fortuna e etc, etc, para promover a inveja alheia, isso é uma forma de mitigar a própria inveja. Quanto mais gosta de pompa, de brilho e etc, é uma forma de mitigar a própria inveja. E os indivíduos todos vivem completamente ignorantes daquele conselho que o Sócrates deu à humanidade, e com esse conselho ele terminou criando a psicologia,
quando ele viu a entrada da casa do oráculo de Delfos, a famosa mensagem grega, Gnose Tesse Auton, que nos chegou através do latim resgatado pelos árabes, o Nosse Te Ipsum, conhece-te a ti mesmo. E achava Sócrates que você não teria condições de filosofar, de conhecer a realidade social do mundo, ou até o próprio mundo, se você não fizesse uma viagem muito séria e muito compenetrada para o seu interior. E nós continuamos fazendo a nossa excursão sempre para fora, com pouca reflexão interior. A Melanie Klein, que é uma espécie, ou foi uma espécie de Freud de Zayas, a maior psicanalista que já houve, uma inglesa, nascida em 1882 e morta em 1960. Em 1957, Melanie Klein escreveu um livro, Envy and Gratitude, Inveja e Gratidão, que foi a primeira pessoa, o primeiro psicanalista, que disse alguma coisa consistente sobre a inveja. Porque todos nós ouvimos falar aqui na inveja peniana de Freud, ignorando que Freud, que morreu em 1939, aos 83 anos, nasceu em 1856, em um trabalho de 1937, 2 anos antes dele morrer, ele disse, olha, ignorem o que eu falei sobre a inveja peniana. Aquilo foi apenas um saque, foi um chute, um pouco parecido, não disse, daquele de Peruvar e Caminha, que aí foi a grande vocação brasileira para o chute, que lá de dentro do mar olhou as falésias de Porto Seguro e mandou brasa para o rei. A terra é boa, é nela se plantando, tudo dá. Não sei para que fizeram esse negócio de escola de agronomia, que não precisava, já que ele tinha feito esse negócio lá. É verdade que no trecho da terra que ele veio só nasce sapo, ali naquele local. O próprio Gigovati, aquele psicanalista que tinha um programa de televisão, Flávio Gigovati, ele disse que no maior dicionário de psicanálise, de Pontales, ele foi olhar, a única coisa que tem, a única referência que tem é sobre a inveja peniana de Freud. Os psicanalistas não tratam deste assunto. Eu já fiz uma palestra para psicanalista, só para psicanalista, para dizer o seguinte, olha, suspeito que o mal de 80% dos seus pacientes seja de inveja. E os psicanalistas não tratam desse assunto. A própria Melanie Klein confessa que percebeu um dia que a doença do cara era inveja. E ela cometeu a asnice de, sem uma preparação que deveria demorar pelo menos alguns meses, um ano, ela mandou brasa no diagnóstico. Olha, o seu problema é inveja. O cara se mandou e começou a falar mal dela, completamente, porque de fato é uma coisa que você tem que mexer com extremo cuidado, com extrema cautela. Esse é um assunto, se a gente for discorrer sobre ele, a gente passa o dia inteiro. Mas só para falar, quando eu fiz esse trabalho, eu percorri, Hélio, teria sido impossível sem os mecanismos de pesquisa que a internet hoje proporciona. Eu posso lhes dizer o seguinte, não houve uma obra produzida em qualquer país do mundo a que eu não tivesse feito referência desse livro, não houve, e que eu não tivesse lido, que tratou da inveja. No campo da literatura, por exemplo, você teve a primeira manifestação conhecida, foi com Heródoto. Ele fala da questão da inveja, etc. Inclusive, ele fala que a briga de Aquiles e Agamenon, que resultou no alto exílio e no retardamento da guerra de Troia de 10 anos, foi na hora da distribuição do espólio de guerra, ficou do lado de Aquiles a sacerdotisa Briseida, ficou do lado de cá. Agamenon reclamou que a sacerdotisa ficasse para ele, e o conselho de guerra achou de tomar a Briseida de Aquiles. Briseida era uma mulher sem graça, era uma mulher feia, mas ela valia, e aí é um capítulo à parte que é a inveja masculina, porque o homem é muito mais do que a mulher, movido pela inveja, a inveja de se impor sobre os outros homens. E a mulher sempre foi, e até antropologicamente, a mulher, de acordo com grandes pensadores como Thornton Veblen, como o próprio Engels e como o próprio Levi Strauss,
eles concluem que a primeira propriedade do homem como tal foi a mulher, produto da rapinagem, como um fator de enfraquecimento do homem, foi a mulher. Então, a Briseida, na visão de Heródoto, interessava como troféu de guerra, não como mulher, como afeto, como amor. Mas isso é apenas um detalhe, uma particularidade. Então, a palavra de aconselhamento é: o que é que se faz com a inveja? É possível você se transformar a inveja num fator de crescimento pessoal? Claro que sim. Aqui, por exemplo, nós temos figuras ao lado ali do Luiz Viana Neto, né? O ex-presidente da Academia de Letras da Bahia, aquele que eu acho que é o sucessor de Anísio Teixeira, pelo trabalho extraordinário que fez, o professor Edivaldo Ventura, e à sua direita, um jovem que eu estou promovendo está trabalhando com o meu estagiário, que eu estou promovendo o crescimento dele pessoal, o professor Roberto Santos, que ali está. Então a gente vê Roberto Santos, aos 30, catedrático da Faculdade de Medicina, aos 40 anos, reconhecido como uma das maiores unidades médicas do Brasil, essa coisa toda e tal. É um sujeito determinado, etc. Ele sentiu inveja? Ele, Edivaldo, Luiz Viana Neto? Claro que sim. O que é que eles fizeram? Eles, quando perceberam, ao invés de querer destruir o bem que ele invejava, ele transformou, provavelmente, essa é uma marca dos indivíduos que crescem, ele pega aquele sentimento e diz: não, ao invés de eu destruir aquilo, eu vou procurar ser melhor. Porque aí é que vem, só para poder arrematar, a inveja, é tanta coisa para se dizer, ela é igual ao ciúme? Não, tem parentesco, um pode levar o outro. A diferença é que o ciúme tem que ter no mínimo 3 pessoas, não é isso? E o ciúme, você é um medo, se for uma coisa efetiva, né? O ódio, se for uma coisa efetiva, e um medo, receio, se for uma potencialidade. Então, a gente tem o ciúme de uma pessoa que deve ter qualidades para atrair e desviar de nós a pessoa que nós queremos que fique junto de nós, mas nós não sabemos o que é que na pessoa amada interessa naquela outra pessoa da qual a gente sente ciúme. No caso da inveja, não, é bilateral. E a gente sabe precisamente o que é que aquela pessoa tem, que a gente inveja. E quando a gente inveja, o nosso desejo é de destruir aquilo. Essa é uma característica marcante da inveja. É por isso que dos 7 pecados capitais, o pior pecado é outra coisa que eu quero aqui. Inveja propriamente dita. Não tem nenhum valor positivo. Francis Bacon, o filósofo Francis Bacon, que disse grandes coisas, etc., disse essa: a inveja não tem nenhum valor positivo. Todos os outros pecados capitais têm alguma coisa de positivo. A gula dá um prazer muito grande ao anfitrião dele, para dizer que ele é apetitoso, etc., tal, que ele come isso, aquilo. A luxúria pode ser uma hipertrofia do amor, e por aí lá vai. Mas a inveja não. Porque a inveja, isso já Aristóteles percebia. O cara tem 10, eu não posso ter 10, eu vou querer que ele caia de 9 para 0. Portanto, é um sentimento que empobrece a humanidade. A competição não se mistura com a inveja, porque na competição você tem 10 e eu vou trabalhar para ter 11. Então a humanidade que tinha seus 10 passará a ter 21 com os meus 11. E por aí lá vai. O ódio é inveja? Não. A inveja é um tipo de ódio, mas é um ódio motivado por dezenas e dezenas de outros assuntos. Mas para respeitar o tema que o moço ali está me propondo, eu só tenho 1 minuto e abro para as perguntas, é para lhes dizer que, de fato, o que eu fiz aqui nesse momento foi pegar no meio do oceano um copo e lhes dar para beber, dizendo que esta é a forma de composição do mar. E dizer que na literatura brasileira, além do livro contratado pelo Zuenir Ventura, nós só temos 7 contos, um livrinho de 6 que tratam da inveja, ou que tem inveja como tema, um livrinho pequeno, com 6 contistas, cada um com um continho diferente, e um conto de Clarice Lispector, Legião Estrangeira, porque o livro é Saúl e Jacó, de Machado de Assis, né, que as pessoas confundem com inveja, quando você lá vê que os irmãos gêmeos Pedro e Paulo, eles tinham uma competição entre si, eles não eram movidos pelo sentimento da inveja. E há também, só para encerrar com a nota poética, que aqui eu vejo que há poetas, um soneto de Raimundo Corrêa,
um homem que nasceu em 1859, juiz de direito, morreu em 1911, que se chama Mal Secreto, né, que é muito conhecido e que diz assim: se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, se tudo o que punge e que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que existe, talvez consigo, guarde um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que existe, quanta gente que sente talvez existe, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosas. Então, uma das características do humano para fazer inveja é mesmo estando mergulhado na maior tristeza e dizer: eu estou aqui inundado num mar de alegria, porque ele percebe que o seu valor pessoal ele só pode ser mensurado, como até Alcibiades na Grécia chegou a essa conclusão, pelo grau de inveja que ele for capaz. Extremamente desafiadora para mudar, sobretudo porque é uma cultura. E a fala de Joaci. Nós temos pronto tudo que foi colocado dentro do nosso site como sugestões. Mas vamos viver a difícil arte da democracia, como vocês quiserem. Pois não. Tem microfone ali. Microfone ali. Marcos, avisa que tem um de cada lado. Tem um de cada lado. Vai até ali. Tem microfone. Ali, José. Primeiro eu faço a pergunta, depois quero saudá-los. Rússia e Japão. O russo, em algum momento, teve inveja do japonês, porque o Japão cresceu, porque o seu trabalhador participou da vida econômica com um grande profissionalismo. E o russo, o trabalhador russo, se voltou para o alcoolismo. Essa é a minha pergunta. Agora, saudação. Olha, doutor Joaci, acadêmico, é algo impressionante. Eu costumo dizer que a cultura geral desse homem é algo que não dá para a gente alcançar. Eu já vi algumas palestras. Imagine que ele, para fazer essa palestra, leu os 10 autores sobre a inveja. 10, mais do que ele próprio, então faz uma palestra com esse brilhantismo todo. Meus parabéns! Muito obrigado, meu amigo Mendonça. Olha, a inveja existe sim entre as nações. E aí tem uma coisa dolorosa, né? Dolorosa. Que o maior, talvez, praticante, né, do conhecimento público da inveja tenha sido o político francês Joseph Fouché, que na Bahia teve um discípulo. Esse camarada, que eu não vou dizer o nome, eu quero preservar absolutamente, sou muito discreto, ele foi contemporâneo de Roberto Santos e ele invejava o Roberto Santos desde sempre. Apesar de frequentar a casa de Roberto Santos, se apoiar pelo pai de Roberto Santos, era estudante de medicina com Roberto Santos, ficava irritadíssimo quando via que o jovem Roberto Santos, da mesma idade dele, era tratado com uma sumidade e ele teve que sair da Bahia para poder conseguir uma aprovação, só Deus sabe, lá em Niterói, do Rio de Janeiro. Mas para dizer o seguinte, que esse comportamento não foi anormal, porque o José Fouché disse uma verdade lapidar: o ingrato, quando o cara é ingrato, sente necessidade de destruir o seu benfeitor para, deste modo, fazer desaparecer o ônus da gratidão. O Goethe tem uma linha de pensamento que diz assim: por que me odeias se eu nunca te fiz o bem? Isso é sério, isso é psicanalítico. Há uma tendência muito grande de, quando você faz muito bem a pessoas,
que algumas delas, não todas, algumas delas passem a lhe odiar intimamente, porque elas percebem na sua capacidade de servi-la e de apoiá-la uma fonte da superioridade da pessoa sobre ela. Pode até chegar para você com um sorriso muito bonito, etc., mas fica indignado porque se sente inferior a você. A nação do mundo antigo mais invejada que se conhece foi Roma. E no mundo moderno, a nação mais invejada foi os Estados Unidos. Isso é que é verdade. Por exemplo, tem um livro, e aqui eu começo, e eu estou disposto a sentar depois em alguns lugares para discutir com as pessoas. Eu não disse ainda coisas muito polêmicas, mas vou dizer agora, aproveitando sua palavra, duas coisinhas assim polêmicas para poder espicaçar e discutir com as pessoas depois. A principal matriz do socialismo, da proposta do socialista é a inveja. Toda proposta no sentido de forçar, Joca ali parece não, para forçar a igualdade entre as pessoas é ditada pela inveja. Isso é absolutamente indiscutível. E esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: tem um livro que foi publicado em 1961, que os mais velhos aqui, o livro mais vendido sobre economia, etc., ainda hoje falam muito nele. Um escritor uruguaio que é vivo, eu li, era uma bíblia para nós, Euclides leu, Gorgônio, estou falando aqui só dos meus colegas que sabem. Manuel Castro, mais novo, mas também, né, foi orientado por isso. Todos aqui. Chamado As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. O que eu vou dizer aqui a vocês? Tem por ele o maior respeito, etc. O livro é um acervo de bobagens da primeira à última linha. É tudo falso. Saiu um livro há 15 anos de 3 intelectuais, todos doutores, um deles até filho de Vargas Llosa, era um peruano, o outro era venezuelano e o outro colombiano. O título do livro, já dei muitos exemplares de presente, né? Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. O livro desses 3 economistas, todos doutores, Marx Neto conhece esse livro, todos doutores, ele pega, o livro pega, parágrafo por parágrafo. O livro Apresentação é de um cara que vendeu o Brasil por R$2, esse Brasil que vendeu por R$2, eu próprio, Gorgônio também no meio, eu estou sempre botando Gorgônio, porque aí você sabe que na hora de apurar o crime, aí joga para lá, joga para cá e a gente sai, não aceitamos. Mas nós enterramos, Euclides já era mais avançado naquela época, nós enterramos 2 vezes Roberto Campos. Uma quando ele foi nomeado para a presidência do BNDES, e a outra quando ele foi indicado embaixador dos Estados Unidos. E eu, estudante dos Estados Unidos, em 62, eu almoçando na Embaixada Brasileira, estava lá, e eu terminei e me botaram na mesa com Roberto Campos e Lincoln Gordon. Hamilton ficou na minha mesa lá, e etc, etc. E na hora de tirar foto, eu ainda fugi um pouco. Na Constituinte, quando eu me encontro com o Roberto Campos, vejam só, ele foi me pedir um assunto lá, uma proposta que ele apresentou e eu acolhi, que era muito adequada para o Código do Consumidor. Eu disse: senta aí. Ele muito gentil e tal, ele era senador, mas ele veio no meu gabinete e tal. Eu aí contei para ele aquele encontro que nós tivemos lá na Embaixada. Naturalmente ele não lembrava de mim, mas lembrava perfeitamente bem do estudante brasileiro que se recusou a se movimentar na direção dele. E ele se movimentou na direção do estudante, que era eu, e a foto foi tirada. Roberto Campos. E depois, e aqui com isso eu cumpro também uma das metas. Eu, com ele, na companhia dele, Lincoln Gordon, que estava lá, nós, no dia seguinte, fomos ao encontro do John Fitzgerald Kennedy, que hoje está fazendo 50 anos da sua morte. Eu estive com ele em 62. E engraçado que quando eu cheguei junto de Kennedy, aquele sujeito bonito, aquele nome absolutamente que encantava o mundo, né? E etc. Puxa vida, o homem mais poderoso da Terra está aqui ao alcance, tão pertinho e tal. A gente não sabia que pouco tempo depois ele estaria morrendo. Então, os Estados Unidos, me lembro, e aqui vai uma outra revelação. Nessa palestra, foi a primeira vez na vida que eu tive a honra de apertar a mão do professor Roberto Santos, que estava lá em Harvard, em 1962, né? Ele ainda
iria fazer 36 anos, mas já era um homem notável lá e tal, e ele assistiu essa palestra nossa lá do Henry Kissinger, que aliás veio 2 vezes para fazer palestra para nós. E um cara perguntou assim, estava no início da Aliança para o Progresso, um cara disse, um aluno brasileiro, senhor Kissinger, a Aliança para o Progresso, o senhor acha que não há o risco da Aliança para o Progresso não dar certo? O Kissinger, que tinha 39 anos, que era assessor de assuntos atômicos para os Estados Unidos, do que ele disse, sim, isso é verdade, há um risco, muita gente teme que a Aliança para o Progresso não dê certo. Mas é igualmente verdadeiro, meu jovem, que há muita gente no mundo que teme que a Aliança para o Progresso dê certo. Veja a resposta dele, que era o caso do aluno, que ele sabia com quem estava lidando. Então, o que ocorre? Nós desenvolvemos a crença dos coitadinhos. Os Estados Unidos são os ladrões, os laracos, que vêm cá e assaltam. Um complexo de inferioridade absolutamente subdesenvolvido. Mentalidade subdesenvolvida. Cada um que cuida de se defender os seus interesses, né? Complexo de vira-lata completamente. Portanto, entre as nações, a inveja se dá na proporção inversa da ajuda que a nação dá pelo princípio, que é universal também, o princípio da ingratidão. Meu boa tarde. Eu gostaria de dizer da imensa alegria, né, de poder estar aqui com todos. Eu sou paulista, mas estou nessa terra há 5 anos, né? E gostaria de parabenizar mesmo. Eu concordo e, além de parabenizar, consiste por estar fazendo esse evento. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Eu trabalho com educação, ciência e tecnologia, que é uma área que todo mundo quer inovar, só que precisa cooperar e, para isso, tem que lidar com as questões de inveja, né? Inveja do país melhor, do Estado. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né, como aprendiz da vida, né? Como que o senhor vê, né, hoje, né, essa toda necessidade da gente ser o melhor, de ser o número 1, de inovar e lidar com essa questão da inveja, onde, no meu ponto de vista, bem pessoal, passa muito pela colaboração que as pessoas precisam ter e a cooperação para poder esse país realmente ser melhor, o Estado crescer junto, onde não dá para dividir, e sim unir as competências. Então, como lidar com essa questão da inveja, sendo que o momento, mais do que nunca, está precisando que a gente trabalhe cooperativamente, principalmente porque a gente está no mesmo barco chamado Terra. Né? Só isso. Muito bem. A sua pergunta, jovem, muito adequada, me remete a um aforismo que circula por aí, e quando eu aprendi esse aforismo, já entrei até no Google, mas não consegui identificar, que diz assim, uma coisa assim na linha do Nelson Rodrigues, ele diz assim, dizer que o ser humano é racional só porque de vez em quando se comporta sensatamente, é o mesmo que dizer que cachorro é peixe porque de vez em quando nada. De fato, a irracionalidade da conduta humana não é a exceção, é a regra. Essa filosofia do caranguejo, a gente sabe que é algo absolutamente verdadeiro. E sempre oscilando isso em função do culto dos valores, né? Isso é uma coisa absolutamente resgatável. Mas tem uma matriz que agora um peruano, Manuel Chaves, me disse que era um chileno, não sei se você checou, eu acho que o cara é peruano, que fez uma entrevista nas páginas amarelas de Veja, de 2 semanas, sobre a problemática da educação brasileira, que é o campo onde mais viceja a inveja no ensino fundamental. Os sindicatos são uma forja de inveja. Calcule que ele conta, esse camarada, que está lá nas páginas amarelas, que esteve aqui assessorando o Lula, presidente, e disse que era preciso, se o Brasil não iria vencer a batalha da educação, enquanto houvesse o predomínio e a política de se estabelecer um comportamento mediocrizante entre os alunos, que era absolutamente antipedagógico, era uma violência psicológica, está a se premiar os alunos melhores da sala de aula. Era preciso, todos eles, independentemente do seu desempenho, serem tratados igualmente e ter o mesmo reconhecimento.
Ele foi ao Lula e disse, olha, com essa mentalidade, ele conta isso na Veja, Lula inteligentemente disse, professor, acho que o senhor tem razão. Até porque, o senhor olha aqui, o Lula, disse, eu vejo na floresta amazônica, tem lá os gigantes, palavras dele, os gigantes do reino vegetal e tem aqueles arvoredos pequenos. Todos eles disputam a luz do sol. É preciso disputar a luz do sol. E aquele que não tiver capacidade de disputar a luz do sol, fenece. Então, a competição do mundo real, esse daí, é o mundo da realidade. O aluno sai da escola completamente despreparado, né? Então, eu acredito que o culto do melhor é uma coisa absolutamente inevitável, né? A sociedade, olha, veja bem, o mundo é desigual. O mundo é absolutamente desigual. A natureza é profundamente desigual. Não existe nada igual no mundo. Na vida animal não tem nada mais desigual. Só que você tem uma formiga, ela tem o seu nicho. E você tem um elefante e ele tem um nicho dele. Cada um fica na sua zona de conforto. Quando ele sai da zona de conforto, ele perde a sua capacidade competitiva. Então, esta é a grande realidade do mundo. Então, eu acredito que, e aí é uma coisa importante, quando eu ouço os políticos falar de distribuição de renda, etc., mas que renda, cara pálida? Se você não der à criança, no nascedouro, a mesma qualidade educacional do filho do homem mais rico, e isso é perfeitamente possível, o programa de Anísio Teixeira é nessa direção. Não tem nada mais atual no Brasil do que o programa do Anísio Teixeira, é a coisa mais atual do mundo. A ideia de que você não dispõe de recursos, agora isso demora tempo, não é uma coisa que você bata aqui e chega lá. Eu acho que com o problema que está aí, se nós... E não é só uma questão de dinheiro, prestem bem atenção, o Brasil tem dinheiro suficiente aplicado na educação. Entre os partidos da OCDE, o Brasil, proporcionalmente ao seu PIB, é o que tem a maior quantidade de recursos. Eu estou escrevendo agora, sei disso, estou escrevendo agora um livro, As 7 Pragas do Brasil, já fiz a parte educacional, tive acesso a todas as estatísticas. O grande problema da educação no Brasil é gestão. Péssima gestão no Brasil. Se você não resolver uma vez a gestão, você não vai resolver. Doutor Jaci, boa tarde a todos. Eu sou Heraldo Silva, tenho como apelido Herald. Diante de tanto conhecimento do senhor, tantas citações, eu até pensei 2 vezes em vir fazer essa pergunta ou não. Mas como sei que a vida a gente não pode perder as chances, então eu vim fazer para aprender mais. No meu aprendizado sobre emoções, eu aprendi que geneticamente nós somos programados para sentirmos 5 emoções: alegria, afeto, medo, raiva e tristeza. E aprendi que a inveja é uma espécie de raiva pelo que o outro tem e eu não tenho e não faço nada para ter. Gostaria de ouvi-lo. Muito obrigado. E parabéns pela palestra e as informações. Muito bem, Harold. Eu acho que essa é uma das possibilidades. Agora, essa que você está dizendo é uma das possibilidades. Ao invés do cara ficar reclamando que o outro tem, etc., ele fica um pouco naquela história. Aí, tá vendo esse Francisco Careca? Ficava lá em Pintadeira comigo, hoje está em Rico e eu aqui estou lenhado. Aí deita da rede e vai dormir. Deita da rede e vai dormir. O que a gente assiste frequentemente é isso, né? Nós temos a tendência de minimizar o esforço das outras pessoas, né? Agora, só para tranquilizá-los, o maior gênio das artes plásticas, eu acho que dificilmente nós deixaríamos de reconhecer que foi Miguel Ângelo. Parece que ninguém pode deixar de reconhecer. O Sérgio Ferro, que é um pintor notável, mora na França há 40 e tantos anos, professor de ciência da arte, etc., ele disse que as 10 melhores as 10 melhores telas que já foram pintadas até hoje na humanidade
são as 10 telas de Miguel Ângelo na Capela Sistina. Ele diz isso. E ele é um pintor primorosíssimo, né? Primorosíssimo. Com detalhe, ele não era pintor, Miguel Ângelo, mas estava com falta de pintor, ele lá fazia, etc. Ele era arquiteto, fazia qualquer coisa, etc. Ele fez aquela porcaria que ele diz, etc. O gênio. Miguel Ângelo era um temperamento virulento, era de dificílima convivência. Mas o Papa respeitava, né, o valor dele e tal. Aí, o Papa, que sabe de política, né, os papas conhecem muito de política, pediu a Bramante, que era o aniversário de Miguel Ângelo, para mandar um outro jovem pintor importante, e chega lá quem? Rafael. Rafael, quando chegou, 8 anos mais jovem do que o Miguel Ângelo. Chegou, sabia que o chão era minado. Quando ele foi convocado, convidado para pintar as instâncias, no plural, os quartos lá, ele disse, bom, eu vou devagar. Aí pintou um quarto no estilo do Leonardo da Vinci. Aí pintou o outro quadro do estilo de Bramante, seu mestre. E aí ele procurando cultivar camaradagem e tal, etc. E pintou um no estilo de Miguel Ângelo, não adiantou nada. Miguel Ângelo disse, copista, entendeu? E tal, esculhambou com ele. O que é que aconteceu? Vejam só. O Rafael morre muito cedo. E o Miguel Ângelo sobreviveu durante 35 anos à morte de Rafael. Durante esse período, diante da ditadura intelectual que Miguel Ângelo desempenhava em Florença, portanto na Itália, portanto na Europa, ele desconstituiu tudo que pudesse haver de valor sobre o Rafael. E quando você consulta os livros de história da arte, você verifica que do século XVI até fim do século XVIII, o nome de Rafael não aparece. O nome de Rafael só veio aparecer quando um grande crítico de arte no século XIX resolveu fazer uma espécie de revisão e ele foi reconduzido ao posto de um dos maiores gênios da humanidade. Portanto, não é a importância do sujeito Harold, o cara que não tem nada sente inveja, mas a inveja visita o coração de todas as pessoas, ninguém escapa, né? O Charles Morton, né? Ele foi o descobridor da vacina, da anestesia nos Estados Unidos, nasceu em 1819, e um cara chamado Charles Jackson, né? Que era cunhado de Walt Emerson, que era um acadêmico extraordinário. Trabalhava com ele, apoiava ele. Quando percebeu que ele estava chegando perto, terminando de chegar lá, para descobrir a cloroforme, etc. Tal, e com isso anestesiar, foi o primeiro caso que ele extraiu até uma perna, começou e tal. Eu trato desse assunto. O cara o perseguiu tanto para tirar aquele crédito dele, etc. O cara querendo roubar a posição dele por inveja. Para ele era doloroso ver que um dentista, o cara era dentista, Morton era dentista, William Morton era dentista, que ele não podia ter aquele título. O cara não se conformava com isso. Você vê milionários, absolutamente milionários, né? O cara sente inveja do outro. Portanto, o sentimento da inveja não depende da pobreza. Aliás, porque qualquer qualquer coisa pode ser objeto de inveja. No conto que eu mencionei há pouco aqui da Clarice Lispector, o que a personagem Ofélia, a menina, invejava era um pintinho. É verdade que ela usou a questão do pinto exatamente para entrar naquela história de Freud, etc. Mas ela tinha inveja da pobreza digna da menina. Irmã Dulce, que viveu da pobreza. Irmã Dulce era uma mulher invejada. E sabe por quê? Ela era invejada? Adivinhe por quê? Adivinhe? Quem? Pelas freiras. Porque entre iguais e quase iguais. Que invejava aquela santidade dela, etc. Só que dentro do clero, dentro do Vaticano, aquilo ali é uma maravilha. Veja o Nome da Rosa, de Humberto Eco, vejam lá, aquilo ali é inveja pura, entendeu? Dentro da universidade, dentro do ambiente universitário, ei, professor Roberto Santos, diga aí, que coisa, é uma barbaridade, é ou não é?
dentro das Forças Armadas. Então, agora, ninguém fala que é inveja, ninguém fala. E o fato de não falarem, o fato de não dar visibilidade a isso, porque é de fato uma coisa que tem extrema exigência de coragem moral, isso termina permitindo que ela vá se evadindo. Quando o Jô Soares me perguntou se eu tinha inveja dele, eu digo não, porque você não milita na mesma área que eu milito. Eu não quis poupar a ele dizer o seguinte: eu, por exemplo, poderia até invejar o seu humor, mas você tem toda a razão para invejar o meu físico de bailarino espanhol. Quer dizer, eu não disse isso. Não disse isso para ele, né? Mas, tanto que essa questão da inveja, eu até costumo dizer o seguinte: se a Mária Rodrigues, a insuperabilíssima cantora de fados portuguesa, né? Naquela música ela diz assim: de quem eu gosto, nem as paredes confesso. Isso pode ser uma verdade na fase primeira da nossa vida, ou quando há um amor proibido, que não é o caso aqui das pessoas que aqui se encontram, que jamais tiveram amores proibidos. Isso é com certeza absoluta. Mas o que seria universal, e ninguém até hoje disse, era uma música que dissesse assim: a quem invejo, nem as paredes confesso. Porque esse sim, e acreditem que apesar dessa conversa, as pessoas que aqui estão continuarão fazendo como as criancinhas, e eu falava da Almertá. O pai e a mãe reclamam: cuidado, isso é feio, isso é inveja. Feio, é inveja. A criancinha vai crescendo e vai deduzindo que mamãe, que unia sua inveja, também sente inveja. A tia também sente inveja. A professora, também sente inveja. Ela aí fica madurinha e pensa assim: parece que o negócio aqui é cada qual ficar caladinho e deixar que o outro viva, entendeu? Em paz com a sua inveja. Boa tarde a todos. Aliás, estamos tendo realmente uma boa tarde. 3 pontos a registrar e uma pergunta para realizar. Primeiro, com respeito ao meu amigo Marcos Vinícius. Parabéns, Marcos. Coragem para caminhar sozinho e depois ver esta semente germinando hoje. Temos um tédio aqui, né? Parabéns ao ilustre palestrante Joaci Góes, porque o seu tema é aquela coisa que conversamos a 4 paredes, às vezes nem para nós próprios. Recusamos admitir que sentimos inveja. E para ele é coragem, no seu próprio livro, quando ele diz que ele deseja ser protegido da inveja dos outros e da própria. E finalmente aqui, quando eu vejo tanta gente reunida para discutir um tema tão relevante como este, tema proibido, religiosamente proibido, eu fico imaginando a equação de Einstein. Minha formação é física. A capacidade de converter em energia produtiva, cada mente que se encontra aqui. Se eu fizesse um cálculo muito rápido do que aconteceria se cada um de vocês explodisse e fosse convertido inteiramente em energia, não tenham dúvidas que só essa quantidade de pessoas daqui seria capaz de revolucionar o mundo inteiro. E frequentemente nós vicejamos na lama, deixamos a nossa vidinha seguir muito bem comportada, aspas, até o final. Steve Jobs dizia todos os dias, ele tem o seu discurso de Stanford, onde ele diz exatamente isto, que todos os dias ele diz: o que é que eu quero realizar hoje? O que é que eu gostaria de sorrir no final do dia de hoje? Se eu só tivesse hoje para viver. Então eu estou querendo registrar essas 3 coisas. A coragem dessas 2 pessoas, a presença de vocês e a capacidade de realização de cada um de vocês juntos, quando estão polarizados numa só direção produtiva. Com respeito à pergunta, o dia de hoje é um dia a ser lamentado, registrado, é um dia histórico. Precisamente há 50 anos atrás,
um louco resolveu disparar na cabeça de um grande presidente. 1000 teorias foram feitas sobre os motivos que o levaram a tal atitude, que redundou na própria morte também. Não seria inveja? É esta a pergunta. Olha, não há um caso de guerra, um caso de conflito que se conheça até hoje que a inveja não esteja presente. Claro, a inveja é um excepcional detonador, né? Tanto que, no caso do Kennedy especificamente, há suspeita de que muita gente dentro do seu próprio partido suspeita, né? Porque até hoje isso não ficou esclarecido. Já que no caso do Kennedy, ele dispunha de praticamente todos dos mais invejáveis atributos humanos. São a beleza física, a juventude, relativamente à sua condição como chefe de Estado, era muito jovem, 45 anos, riqueza, que ele era muito rico, e poder. Ele tinha tudo, né? Absolutamente tudo que era verdadeiramente invejável. Bem, sem falar, quer dizer, a inteligência, ainda tinha inteligência, né? Ainda tinha inteligência, claro, porque é a beleza, a inteligência, é o dinheiro, é o poder, tudo pode ser, mas as principais. E ainda um vitorioso, quer dizer, como troféu, tinha um grande troféu dentro dessa visão antropológica, né? Antropológica, porque isso não muda da noite para o dia. Tanto é que essa questão da mulher é importante, que há homens que eles, quando se apaixonam por uma mulher, há homens, percebem que ela não é tão bonita quanto ele gostaria, ele sofre e se separa dela para casar com uma que ele possa humilhar os seus adversários, que são os homens, né? Há uma teoria que diz, teorias psicanalistas, que a amizade entre os homens é impossível, né? Que cada um vai se aproximando mais do outro para poder chegar à distância para dar o golpe mortal. Naturalmente, todas essas coisas que contêm um certo grau de exagero e generalidade, simplesmente para chamar a atenção, não é? Porque senão a convivência humana seria impossível. E talvez a circunstância de ser crime matar o outro é que permita que haja na humanidade mais do que um homem só, porque no fim um iria matando o outro para ficar livre do outro, etc. Portanto, essa circunstância dele ser casado com uma mulher encantadora, Maria Jaqueline, era um elemento adicional. Eu não tenho provas, mas é absolutamente natural que a inveja tenha sido um componente importante na sua morte. É possível fazer a segunda pergunta? Pode. Só que ele levantou a mão. Eu vou fazer daqui mesmo para não perder o tempo. Vamos lá. É possível substituir a inveja pela admiração? Porque todas as pessoas que eu invejei, eu invejo, eu substituí. Obrigado. Claro que sim, claro que sim. Aliás, esse é um dos caminhos, né? O François Marmontel, ele tem uma frase que diz que a admiração é a entrega dos fortes, né? E a inveja é o suplício das almas vis. É uma frase grande, porque já que todo mundo sente inveja, então vamos ser mais moderados. Mas quando você sente inveja de alguém e você se dispõe a perquirir por que aquela pessoa dispõe do atributo que você inveja, e você conclui, por via analítica, que aquela pessoa dispõe daquele atributo por mérito, um mérito que você, e aí eu vou no Harold, um mérito que você não alcançou porque você não se esforçou. Por isso, neste momento, a inveja se transforma em admiração. Como a admiração pode se transformar em inveja? Na medida em que a pessoa que você admira se transforma num instrumento impeditivo do seu avanço e revelador das suas fragilidades. Pode se transformar. Todo sentimento, um pode ser transformado no outro. Os dois mais antagônicos são amor e ódio. Nós sabemos que não só eles podem conviver, como o amor, como frequentemente se transforma em ódio, como o ódio pode se transformar em amor. Aliás, esse capítulo que nós estamos abordando aqui, só isso, tem capítulo só sobre isso no livro. Só isso aí dá para você permitir como um sentimento pode fazer uma vilegiatura, né, pela alma humana, um se transformando no outro. Marcos, tem uma pergunta lá à esquerda, o senhor levantou 2 vezes a mão.
Por gentileza, senhor. Obrigado. Está vendo você? É a precedência da idade. Idoso ainda serve. Mestre Joacir, meu caro Marcos Vinícius, efetivamente a Consiste está de parabéns pelo esse evento. Eu disse já alguma vez atrás, perdoa a hora, peço perdão pela hora, mas a Bahia tem tido poucos eventos como esse. Nós vivemos um evento que foi a Fronteiras do Pensamento da Braskem e que não se repetiu aqui. Vem repetir agora, com 3 pessoas só. Então, há 3 anos passados, veio as Fronteiras do Pensamento, lá no Castro Alto, em que todo mês vinha, 2 ou 3 meses, vinha sempre uma pessoa, e que trazia exatamente as ideias e o choque da discussão das ideias. Para mim, foi extremamente proveitoso. E eu dizia que aquele tinha sido um dos melhores eventos dos últimos tempos na Bahia. O processo de empobrecimento cultural nosso é indiscutível. O mestre Roberto Santos, o professor Edivaldo Boaventura, são referências para todos nós. Mas o que eu queria perguntar, eu não queria perder a chance de ouvir de uma pessoa de uma inteligência extrema, uma memória privilegiada, uma linha de raciocínio eu diria invejável, mas eu não queria perder a oportunidade de lhe ouvir sobre um autor que eu tenho uma admiração muito grande. É um rabino que escreveu 3 obras, eu estava falando do Peixinho, e só por conta de Peixinho que me estimulou a vir aqui. Este rabino, Harold Kushner, ele escreveu 3 obras. A primeira, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. A segunda, Quando Você Tem Tudo o que Quis. Quando tudo não é o bastante, porque no original em inglês é quando você tem tudo o que sempre quis e não é o bastante. E a terceira obra dele é Quem Precisa de Deus. E eu perguntava a Peixinho ali, porque os ricos podem se dar essa excentricidade de morar em Capão, escrever ou fazer meditação, ser professor de respiração. Isso é uma excentricidade dentro de uma baianice rica. Eu então queria ouvir de você, com essa sua inteligência, com essa sua cultura, quando você alcança aquilo, aquela posição que você tem sempre tudo, você tem tudo o que sempre quis, e ainda assim não é o bastante. Você acha que teria um lugar para o sentimento da inveja, ainda assim? Muito bem, veja só, tem um livro, um trabalho muito conhecido, eu acho que a gente deve nunca perder a oportunidade de citá-lo, que vai ao encontro, né, da explicação que você deseja. Um americano chamado Abraham Maslow, ele fez uma reflexão, né, no livro Personalidade e Motivação, Personality and Motivation, um livro de 1956, né, quando ele tinha 46 anos, é isso. Esse camarada, ele diz que as necessidades humanas se hierarquizam em 5 níveis. O primeiro nível, das necessidades fisiológicas. O segundo nível, necessidade de segurança. O terceiro nível de amor. O terceiro é de amor. O quarto é de reconhecimento social. E o quinto, que é a autorrealização. É a isso que se refere. Na realidade, todos nós, desde as pessoas menos aquinhoadas até os mais ricos, elas vivem em graus variados todos esses níveis de dificuldade. Agora, por exemplo, os que aqui se encontram estão sendo afetados pela
pela primeira e fundamental necessidade fisiológica, que é a fome. Estão sentindo, né? Portanto, o estímulo aqui para continuar era se tivesse aqui uma coisinha interessante, uma comidinha boa e tal. Mas o que ocorre é que quando você... por isso é muito importante, inclusive, para a emergência da inveja. Por exemplo, um cara que está passando fome, ele não tem inveja do cara que tem carro, Mercedes-Benz, ou o cara que viaja lá e olha aquilo, acha que está muito longe dele. Até para mostrar a teoria lá de Aristóteles, né? Ele tem inveja do cara que está comendo bem, na outra mesa. É isso aí que ele vai. Aí no outro está segurança, o cara está inseguro, a casa vai poder cair, ou a polícia pode estar em cima dele. Para ele a coisa fundamental é a segurança, né? E assim vai. Quando o cara chega nesse estágio, ele vai continuar sendo exposto à inveja, mas já agora no patamar dos indivíduos que se encontram no mesmo nível dele. Os indivíduos que são realizadores como ele. É por isso que Bertolt Brecht, que foi exilado nos Estados Unidos, Bertolt Brecht, estou falando de Bertolt Brecht, sentia uma inveja patológica de Thomas Mann, porque Thomas Mann era um sujeito tremendamente privilegiado e apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, que chegou a ponto de sugerir que ele fosse, no pós-guerra, presidente da Alemanha. E tem uma biografia de Brecht que ele diz assim: eu não aguento mais ver que quando ele chega nos lugares, todos o aclamam como herói. E quando eu vou dar entrada no hotel, as pessoas não só me perguntam o seu nome, dizem, por favor, soletre o seu nome. Isso está lá. Então não adianta, né? A própria origem, digamos assim, teológica da inveja, ter-se-ia dado quando Deus foi fundar o mundo. Deus está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Deus foi fundar o mundo e botou os dois arcanjos preferidos seus, Lúcifer à sua esquerda e Gabriel à sua direita. Mas Deus virava para Gabriel, etc. Quando o Lúcifer percebeu que Gabriel era o seu lugar-tenente de Deus, ele reclamou, mas senhor disse, não, Gabriel é que é a primeira pessoa e tal. Ele aí se rebelou, né? E houve aquela guerra colossal, né? E etc. E Deus terminou exilando o diabo no inferno, e a partir daí o diabo, essa pelo menos é a minha explicação, para atingir Deus, resolveu inocular o sentimento da inveja na alma da grande obra do Criador. Você vê que o homem é tão pretensioso. Quer dizer, quando eu comparo o ser humano de um modo geral com o meu netinho que eu tenho lá em casa, um chihuahua, entendeu? Que é uma coisinha mais linda deste mundo, eu vejo como as pessoas são pretensiosas. Quer dizer, o sujeito, ninguém mata mais do que o homem, mata pelo gosto de matar, faz holocausto, etc, né? Mas Deus colocou assim. Portanto, a inveja, ela está presente em todas as áreas, em todos os tamanhos, né? Os escritores têm tremenda inveja um do outro, é uma barbaridade. Quem convive nesse ambiente sabe disso, né? Por exemplo, eu faço parte da academia, até hoje não sei porquê, mas eles devem saber, porque eles chamaram lá para a academia. Ao lado de figuras assim tutelares, como Chico Sena, Edivaldo Aventura, Roberto Santos e Hélio Pobre, para citar apenas os que estão aqui presentes da academia. Luiz Henrique Dias Tavares, pai do nosso Guilherme, etc. Então, é claro que aquilo ali é um ambiente bem comportado. Mas é claro que a inveja está graçando ali, até porque a educação é isso. A educação é você, não, como diz um amigo meu, não tem falta de educação maior do que você falar mal das pessoas na presença delas. Não tem graça. Boa tarde, parabéns pela palestra, parabéns pela iniciativa da Concite. A minha pergunta é a seguinte, se o senhor acredita, então, o senhor falou sobre, colocou uma pergunta e eu quero uma resposta. A pergunta foi, o que fazer com a inveja? E foi comentado, bom, a inveja, o que fazer com a inveja depende da cultura reinante, se é a cultura da escassez ou a cultura da abundância. E eu queria saber se o senhor considera que uma forma de fazer mudar a cultura da escassez para a cultura da abundância é prover educação de boa qualidade para aquela sociedade, na medida em que a educação pode abrir perspectivas.
A outra pergunta é se o senhor acredita que isso pode ser, por exemplo, um caminho para melhorar ou mudar um pouco a cultura da nossa Bahia nesse sentido. Olha, a sua pergunta me parece do maior valor. Do ponto de vista individual, se o indivíduo tiver a coragem de perante si próprio, porque a inveja é um valor tão condenado quando deveria ser aceito. Isso cai em digressões. Na Grécia, por exemplo, muita gente explica aquela coisa maravilhosa, é inacreditável, você não é capaz de falar e pensar nada que os gregos já não tenham feito. A Grécia, a inveja era tratada assim de maneira absolutamente aberta. O ostracismo, vem da palavra grego ostraquém significa ostra ou fragmento de telha, que era o voto, era a cédula do voto. E eles percebiam, porque havia o politeísmo na Grécia. Então os deuses, tinha o deus da inveja, deus disso, daquilo, etc. Então os indivíduos faziam a catarse, transferindo para os deuses o sentimento da inveja, e eles lidavam da inveja com uma mais completa, total e absoluta abertura, né? O próprio Sócrates, quando ele, condenado, ele deixou, está lá, o Platão registrou que ele disse: estão me matando por inveja, porque de fato era e ele poderia ter fugido, mas ele não quis fugir, etc. Então o indivíduo que tiver essa coragem, já que vivemos numa sociedade monoteísta, e o Deus do cristianismo, é um grande erro do cristianismo, não tem inveja, mentira. Quer dizer, o Deus, certamente, vou brigar, porque quando era estudante, tive uma discussão com o Gorgoni na sala de aula, fui comparar Jesus Cristo com Antônio Conselheiro, quase ele me bate. Né? Mas o Jesus Cristo, claro que ele sentiu inveja. Como que ele não ia sentir inveja? Ele era humano, até porque eu tenho o maior respeito e admiração por ele, etc. Mas era um ser humano extraordinário, mas um ser humano, para mim e tal. Mas o Deus do cristianismo não sente inveja. Não é difícil você admitir que sente inveja. Mas o indivíduo inteligente, como as pessoas que aqui estão, diz: peraí, eu vou mudar minha atitude. Eu vou identificar que eu sinto inveja mesmo daquele sujeito que está me matando. Eu gostaria que aquele cara morresse, porque ele me incomoda muito. Né? Então eu vou pensar assim, ao contrário, eu vou transformar isso num ponto de crescimento. O que é que eu tenho que fazer para crescer? O ramo dele, será que é um ramo que eu posso chegar? E compreender que a diversidade é um fator de enriquecimento. O cara pode ser um grande futebolista e você pode vir a ser um grande jogador de basquete ou de tênis. Ou, se não for na área do esporte, você pode vir a ser um escritor, você pode vir a ser um artesão. Então tem que pegar e identificar suas potencialidades e suas possibilidades. Eu escrevi um livro intitulado A Força da Vocação, mostrando que como você pode fazer esse caminho, que é fazer o acervo do seu potencial e trabalhar em cima do acervo do seu potencial. Você vai alcançar dois grandes resultados. Primeiro, você vai ser feliz a vida inteira, cumprindo o ideal de Confúcio. Escolha bem a sua profissão e você não terá que trabalhar, disse ele, Confúcio, um dia sequer na sua vida. E, em segundo lugar, por força da dedicação a uma atividade para a qual você está mais talhado, porque você é dotado de algumas daquelas 11 inteligências que hoje já são muito bem conhecidas, você vai alcançar a excelência na área em que você opera, e com isso você vai ser uma estrela na grande constelação do céu. Portanto, esse é do ponto de vista, digamos assim, do indivíduo. E do ponto de vista da sociedade, eu sou absolutamente radical. Totalmente radical. Fora da educação não há salvação. Mais alguma pergunta? Bom, Jorge, eu vou pedir que você venha para cá. Quero agradecer a todos pela presença, pelos quilos de alimento. Quero aproveitar essa oportunidade, vocês sabem que não dá muito trabalho fazer esses eventos, apresentar a vocês uma parte da nossa equipe, que está aqui do lado direito. Uma salva de palmas. A Graziela que nos lidera. Apresentar Moisés, que é o diretor técnico. Vou passar o microfone para Jorge, que é o nosso diretor de qualidade, para entregar uma pequena lembrança para Joaci. Pois é, rapaz. Mas não é nenhuma relação pedófila. E por